E a gente, nesse último bloco do Sim Notícias, a gente volta a tocar nesse assunto tão importante. Estamos nesse mês de setembro falando sobre ele, que é a questão do suicídio, né? A automutilação, enfim. O Setembro Amarelo, estamos nos últimos dias dessa campanha, mas é claro que a campanha é durante o ano inteiro, né? É só realmente um período em que a gente intensifica esse trabalho. E hoje eu recebo aqui o médico de saúde mental do município de Linhares, doutor Samuel Rodrigues do Nascimento, para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor Samuel, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui de novo com o seu público, poder orientar, prestar esse serviço. Prazer todo nosso. Doutor Samuel, um assunto assim que é um problema de saúde pública, né? A questão do suicídio, a gente falava até antes de iniciar a entrevista que é um extremo, né? Que a pessoa chega, né? De um sofrimento que já vem muitas vezes de muito tempo, né? Sem dúvida. Hoje, quando se fala de suicídio, e gosto de referir sempre que a gente está lidando com algo muito particular, profundo e que merece respeito. Porque as pessoas que chegam a esse ponto de pensar em suicídio, planejar ou até fazer uma tentativa, ele está dizendo, eu estou sofrendo muito. Um sofrimento intenso. É um pedido de socorro mesmo, né? Sem dúvida. É um pedido de socorro intenso que nós não conseguimos dimensionar a priori, nós não conseguimos saber o que está acontecendo. Precisamos, então, ter uma escuta, ouvir, para depois a gente pensar. Mas o fato é que é algo grave, sério, está que merece a nossa atenção. Doutor Samuel, a gente sabe que a demanda no serviço público por esses atendimentos, né, psíquicos, enfim, emocionais, eles têm aumentado nos últimos anos. Sem dúvida. Por mais que todo o serviço público tenha hoje uma atenção a isso, tem procurado implementar melhores serviços, mais amplos, mais possibilidades, a gente percebe que a gente não consegue fazer frente a isso. Porque nos últimos anos a demanda aumentou muito, e especialmente da população mais jovem. Crianças e adolescentes sofrendo transtorno mental. Isso traz uma preocupação maior ainda, né? Sem dúvida. E o problema é que os pais às vezes não têm nem como lidar com uma situação como essa, né? Às vezes inesperada. Sim. É uma questão cultural que nós estamos vivendo agora. Os pais não conseguem comunicar muito bem com a nova geração. Nós temos uma dificuldade com os nossos filhos, de modo geral, como sociedade. E eles manifestam um sofrimento de uma maneira que nós não estamos muito preparados para ouvir. Às vezes um quadro de isolamento no quarto, de reclusão ali ao diálogo, poucos amigos, o ambiente muito restrito às redes sociais, a tecnologia e pouca relação humana mesmo, face a face. De contato físico. Isso tem levado as pessoas a ter dificuldade de expressar o que sentem. E os nossos jovens têm adoecido muito, né, nesse aspecto. Muito. E às vezes a gente surpreende quando alguns pais que chegam num serviço de pronto-socorro, quando o filho já foi atendido e vem, quando vamos conversar, nós percebemos que ele sabe muito pouco sobre a vida, sobre os hábitos dos filhos. Não há um monitoramento saudável, um acompanhamento. E então, quando percebe, diz, meu filho ou minha filha de 12, 13 anos está pensando ou tentando o suicídio. Olha aí, tá vendo? Os pais se assustam, porque não conseguem imaginar que o filho pode estar em um sofrimento psíquico. Pois é, e às vezes assim, até em função dessa incapacidade de compreender, doutor Samuel, muitos pais às vezes até se surpreendem também pelo seguinte, porque às vezes, eu dou de tudo para o meu filho, ele tem uma boa casa, tem uma boa escola, mas enfim, as questões materiais às vezes estão longe desse aspecto, né? Sem dúvida. Há necessidades que jamais vão ser supridas por questões materiais. E há muitos jovens adolescentes que têm de tudo, do ponto de vista social material, né? Mas não tem presença, não tem um canal de comunicação, um afeto no ambiente familiar, não tem essa possibilidade de partilha e às vezes não tem amigos também. Já tem uma história traumática que ele vivencia, não tem hoje um acesso, não tem uma orientação para tratamento. Há muito estigma também, que os nossos jovens também, às vezes, são distanciados dos meios que poderiam ajudá-los por causa de estigma. Eu não vou procurar psicólogo, vou procurar psiquiatra, porque eu não sou doido, eu não... Então, esse tipo de estigma afasta muita gente. E a falta de orientação, e às vezes muitas comunidades ou órgãos que poderiam ajudar também não estão tendo um aparato adequado para cuidar. O senhor acredita que isso também é influência de que o jovem hoje está tendo que decidir muito cedo? Porque a gente vê meninos aí de 12, 13 anos já tendo que escolher o que vai fazer na faculdade, que profissão vai escolher, os pais impondo até isso. Eu acho que isso também prejudica. Eu acho que num complexo de fatores aí, isso também pode participar. Não é só isso. Eu acho que isso participa também. Qualquer tipo de pressão
fora de tempo, de modo inadequado. Hoje se fala muito assim, não vou deixar os jovens envolver com compromissos muito sérios, como o próprio trabalho, que há alguns anos, na minha adolescência, era muito normal. A ocupação. A gente precisa hoje reformatar essa ideia de ocupação do jovem, porque estar ocioso também é um fator que leva a isso. Hoje, esse uso exacerbado da tecnologia, das tecnologias, das mídias, diante dos olhos e evitando o contato social, isso também são fatores que influenciam. É um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Gente, olha, um assunto muito sério, um problema realmente de saúde pública. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, suicida-se no mundo, né? São dados da Organização Mundial de Saúde. Isso tem imobilizado o mundo inteiro. Era um assunto, doutor Samuel, que pouco se falava, né? Havia muito tabu, mas que hoje, em função desses números, né, é necessário se falar, né? Sem dúvida. Hoje, como você tocou em números aí, a gente percebe que quando se fala em um número muito amplo, como quase 500 milhões de pessoas no mundo afetadas por depressão. 500 milhões, como é que eu dimensiono isso em relação à população da Terra? A gente começa a afunilar isso e estreitar. No Brasil, mais ou menos 12 milhões de pessoas sofrem depressão. É muita gente. Isso é aquilo que se consegue identificar e notificar com números, algum número que consiga se apegar. Mas quanta gente sofre sem tratamento e sem uma notificação? Sofre calada, né? E a gente entende que os transtornos mentais, isso é dado mesmo de todos os levantamentos hoje, os transtornos mentais são a principal causa de suicídio. Alguém que está vivendo um transtorno mental sem tratamento ou com um tratamento inadequado. Isso leva ao suicídio. E além de outro fator que vem junto, como a segunda causa identificada, o uso de substâncias psicoativas, que as aí drogas. Acaba por piorar a situação. Piora muito. Já vem aqueles que são pouco modificáveis na sua base, que não depende muito da pessoa, que são os transtornos que têm uma história genética, familiar. A pessoa já nasceu com isso. Já nasce com a predisposição. Mas aí é só cuidar, né? Fazer o tratamento adequado. Tratamento adequado também é sempre fator protetivo. Quando você percebe que tem um transtorno, identifica a necessidade, busca o tratamento, segue um tratamento adequado, isso já é um preventivo valioso. Agora, boa parte, ou pelo menos a maioria desses casos de transtornos que a gente tem visto hoje, certamente é de pessoas que até então tinham uma vida normal, sem nenhum problema desse, que desenvolveram em função dessa sociedade maluca aí. Sem dúvida. Há fatores que predispõem a pessoa a viver um transtorno mental. Mas tem hoje uma sociedade frenética como a nossa, com tantas coisas, tantos fatores estressores, os transtornos de ansiedade, com crises de pânico, os fatores, as reações aos múltiplos traumas que a sociedade sofre e vive, vai gerando um quadro de ansiedade. Os transtornos depressivos, todos eles têm um fator que predispõe, mas tem uma série de fatores que desencadeiam isso. E que depois acabam de um trauma, de uma violência, isso. potencializa e começa a aparecer sintomas mais graves. Pois é. E aí é pedir ajuda. Agora, doutor Samuel, o importante é dizer para as famílias, principalmente, é que a pessoa com depressão, com um estado emocional abalado e com vias de cometer o suicídio, ela dá sinais, né? Dá, muito aparentes, né? É importante até a gente pensar até antes. Sinais de transtorno mental, que às vezes a gente espera dar sinais de um comportamento suicida para fazer uma intervenção. Mas às vezes as pessoas já estão dando sinais de que algum transtorno mental, e às vezes a gente está falando, como tenho nesse mês comunicado bastante sobre isso, e as pessoas, de modo imediato, quando se fala de transtorno mental, eles só logo se protegem e dizem, mas eu não tenho transtorno mental. Costumo questionar assim, você dorme bem? Você se percebe mais irritado do que gostaria? Intolerante ao estresse? Você percebe que o mundo muitas vezes está, parece que fazendo um complô contra você, te perseguindo, te vigiando? Você está se sentindo inadequado nos ambientes onde você está? Está com a tendência mais de isolamento? Está mudando algum hábito que era agradável, prazeroso para você? Perdeu o prazer com esse hábito? Então são sinais de que alguma coisa não está funcionando bem na mente e nas emoções. Está mais angustiado, deprimido, triste. Há um desequilíbrio aí. Há um desequilíbrio. Os sinais, a partir daí, vêm numa intensidade, agravando, a ponto de dar sinais de que há a iminência de um comportamento ou já de um comportamento suicida. Se a pessoa começa a se isolar, muito mais.
começa a falar em morte. Ou uma pessoa muito alegre, extrovertida e de repente mudou o hábito repentinamente. Já é um sinal. Ou progressivamente, mas a ponto das pessoas perceberem. Não é mais a mesma pessoa. Fulano anda triste, anda começa a usar expressões negativas, referindo à própria vida, desânimo, desistência de algum projeto importante, falar em morte, tipo... Pessoas usam muito. Eu estou com vontade de sumir no mundo. Eu gostaria se eu morresse, não faria falta. Isso, esse tipo de expressão. Gostaria de dormir e nunca mais acordar. Esse tipo de expressão é uma expressão que denuncia que há um sofrimento mental, um sofrimento emocional, que pode estar envolvido em uma ideação, em um planejamento ou até em um quadro de tentativa de suicídio. Olha aí. E às vezes uma ideia vaga, assim, que você não dá muita importância, que pode, né, crescer e levar... A ideia é nunca banalizar o que alguém expressa com um desprezo à própria vida. Quando alguém fala de alguma coisa que coloca a sua vida num nível de estima muito baixa, ou até com um comportamento, uma ideia de que eu tenho pouco valor para a vida, não faz muita diferença se eu estar vivo ou não. Eu estar vivo ou não vai mudar a vida de muita gente. Ou às vezes até com a ideia até de poupar os outros. Eu preciso sair do mundo que eu só estou fazendo os outros sofrer. Esse tipo de expressão também pode denunciar uma ideação suicida. E mensagens hoje das redes sociais denunciam muito. E às vezes nós não temos conhecimento de todos, mas alguém está conectado a alguém que percebeu uma ideação, uma expressão de desânimo com a vida. Um emojizinho, uma mensagenzinha já é um sinal, né, doutor? Já pode denunciar. Gente, é algo realmente muito sério e aí cabe às famílias, a todos nós, né, a sociedade de modo geral, estarmos atentos. Antes de finalizar, o doutor Samuel, que é médico de saúde mental da Prefeitura de Linhares, do município de Linhares, também é pastor evangélico, né? Sim. E essas questões de fé, muita gente também, às vezes, até acaba banalizando. Isso aí, a depressão é falta de Deus no coração. Eu acho que é deixar a coisa muito minúscula, né? Eu creio que ele tocou num ponto muito importante. Nós lidamos muito com as comunidades evangélicas e sabemos do potencial de orientação. A comunidade evangélica, cristã, de modo geral, ela pode prestar um bom serviço, mas às vezes presta um desserviço, quando reduz muito essa questão, dizendo é falta de fé, é falta de Deus. Há muitas pessoas, digamos, cheias de Deus, entusiasmadas no ambiente de fé, podem estar sofrendo a depressão. Né? Muitos com um bom conceito, com bons conceitos espirituais, podem estar em sofrimento mental. Vai muito além disso. A fé não nos imuniza. Ela nos dá alguns recursos a mais para lidar com essas questões. E é importante ter consciência disso. E as igrejas, as comunidades de fé, trabalhar isso, para que as pessoas procurem ajuda, procurem tratamento. Porque muitas vezes nós encontramos, inclusive temos notícias muito frequentes de pessoas até de liderança evangélica, liderança católica, sofrendo a depressão e casos de suicídio já não são muito comuns, até entre líderes. Então, não há ninguém isento. Todos nós estamos expostos a isso. E é importante que a comunidade pense nisso. Todos, nós estamos juntos, precisamos pensar. Morte é uma coisa séria. Muito séria. Né? Lidar com a vida, eu costumo sempre pensar que se nós lidarmos com o aspecto positivo de valorizar a vida, nós vamos ter que lidar menos com a morte. E esse aspecto preventivo e a história mesmo do início do Setembro Amarelo, é importante a gente lembrar disso. Um jovem de 17 anos, Mike M., um americano, que deu a origem a tudo isso. Um jovem de 17 anos, vivendo a vida popular ali com seu Mustang amarelo, os jovens, os amigos vendo aquilo, não percebiam que ele estava sofrendo. Veja, e às vezes a gente está lidando com isso. Pessoas ao nosso redor estão sofrendo e nós não estamos percebendo. Até que quando acontece, diz, por que eu não vi isso? Por que eu não fiz alguma coisa para mudar? Os sinais foram dados, né? Fiz questão também de estar de amarelo, assim como o doutor Samuel, exatamente justamente para que a gente se conscientize da importância, né? Não é só nesse mês de setembro, não, é o ano inteiro, né? Aqui é apenas um ponto, uma ênfase, né? Ao longo do ano, nesse Setembro Amarelo, lembrando o sofrimento emocional, psíquico de tantas pessoas que já não suportando mais, como disse o doutor Samuel, acabam por pôr fim à própria vida e aí traz também uma tristeza para a família, um sofrimento para todo mundo. É possível prevenir, viu, gente? É preciso estar atento aos sinais, né? Importante, Cláudio, os que estão envolvidos em toda essa campanha e lidando com essa questão do sofrimento mental e do suicídio,
tem concluído que 9 em cada 10 casos de suicídio ocorrido poderiam ter sido evitados. Veja, hein? 9 em cada 10 poderiam ter sido evitados se houvesse um tratamento adequado no tempo adequado. A ação no momento certo. É muito importante. Aí, gente, o compromisso de cada um, cidadão, familiar, de estar atento a quem você ama. Dr. Samuel, muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço a oportunidade e quero dizer que o Serviço de Saúde Mental, o Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Linhares, está à disposição para ajudar, especialmente nesse trabalho de conscientização. Nós temos, às vezes, o desprazer de poder lidar com casos de suicídio, mas queremos ter o prazer de comunicar isso de modo preventivo, sem dúvida, para que diminua a demanda na interferência com a necessidade de intervenção e que a gente veja a vida sendo valorizada. Estamos à disposição para ajudar no que tiver ao nosso alcance. Maravilha, muito obrigado. É celebrar a vida, viu, gente? Nós temos aí o trabalho do CVV também, né? O Centro de Valorização da Vida, 188. Basta ligar gratuitamente, tem alguém para ouvi-lo e buscar a ajuda, né? Pedir ajuda, ajuda clínica, ajuda necessária para sair desse sofrimento. Bom, o Sinotícias está terminando. Eu agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, no Instagram, facebook.com/RedeCineLinhares, o nosso WhatsApp 996224547 e o telefone da redação 33732000, TV Cine Linhares, seu canal local.